Olá, meu nome é Joana Mendes e eu ajudo mães brasileiras que moram no exterior a ensinar o português como língua de herança para seus filhos. E hoje eu estou aqui para a gente ter uma conversa sobre os 10 obstáculos que podem nos impedir de ensinar o português como língua de herança. Eu não sei se você já me conhece, se você já me viu em algum lugar, se você conhece a página do Diário de Aurora, ou meu canal no YouTube, ou o Instagram, joanamendes.cultura. Mas se você não me conhece, eu queria dizer, assim, resumindo, que há 7 anos, quase 7 anos, eu pesquiso sobre o português como língua de herança, fiz cursos na área e estou sempre procurando informações sobre isso, porque eu tive meus 2 filhos morando aqui na Itália e eu ensino o português como língua de herança para eles. E compartilho essas informações com outras mães brasileiras que moram no exterior ao redor do mundo. Além disso, eu sou professora de língua portuguesa, sou formada em letras pelo UFRJ e também tenho experiência de ensino de sala de aula de português como língua materna há mais de 10 anos, que eu trabalhava no Brasil antes de vir morar na Itália. E também sou escritora, escrevi um livro para crianças, O Penteado Despenteado, e trabalho também com essa questão da leitura em língua portuguesa para alfabetização e o ensino do português com as crianças, ok? Dito isto, vamos começar então a nossa lista dos 10 obstáculos. Primeiro obstáculo. O primeiro obstáculo é a falta de conhecimento. E o que eu quero dizer com falta de conhecimento? Eu, mesmo sendo formada em letras, mesmo tendo a graduação, mesmo tendo experiência de ensino com a língua portuguesa como língua materna, eu tive que estudar, tive que pesquisar sobre o português de língua de herança, porque é uma coisa bem bastante diferente, né? É muito diferente você ensinar uma criança que fala o português como língua materna e ensinar uma criança que fala o português como língua de herança. Então, mesmo sendo formada, eu precisei estudar mais, precisei pesquisar mais. Então, é uma área relativamente nova, o português como língua de herança, né? Existem ainda estudos acadêmicos recentes. Então, é uma área que a gente precisa estar sempre estudando, sempre se atualizando, porque eu acredito que é uma área que ainda vai se expandir muito, né, no mundo inteiro. Então, eu acho que nós estamos ainda no início dessa trajetória. Um outro obstáculo pode ser a falta de experiência, né, que também acontece. Muitas vezes a pessoa também tem a formação, mas às vezes é uma jovem acadêmica que não tem filhos, né, ou que nunca esteve em sala de aula com crianças reais. Então, o conhecimento teórico em si, ele não dá para a gente tudo que a gente precisa para saber aprender, para saber ensinar o português como língua de herança, né? A gente precisa também da experiência do dia a dia. Então, eu acho que assim, quando minha primeira filha nasceu, eu ainda tive muitas questões, assim, tinha muitas dúvidas, e aí eu fui estudando, pesquisando, me aprofundando e também fui confrontando esse saber teórico com a nossa realidade, com as nossas experiências práticas, e aí vendo o que funcionava e o que não funcionava. Então, é muito importante também a gente ter essa experiência, e a gente aprende muitas vezes fazendo mesmo, botando a mão na massa. Um terceiro obstáculo é a falta de material adequado. Por quê? Como eu disse no primeiro item, né, é uma área bastante recente, essa área do português como língua de herança, e muitas vezes aquele material que vendem pra gente, como a famosa cartilha de alfabetização, né, para português como língua de herança, na verdade não é nada mais do que cópias de cartilhas de português de língua materna. E por que não funciona? Ou por que não funciona 100% em 100% dos casos? Né? Porque o falante de português como língua materna é uma criança que está imersa na língua portuguesa, que vive num contexto onde todo mundo fala o português
E essa criança, dos 0 aos 3 anos, ela constrói uma coisa que nós, que estudamos letras, nós chamamos de gramática internalizada. O que é essa gramática internalizada? São as regras gerais do sistema da língua portuguesa. Uma criança que mora no Brasil, né, que vive toda a sua infância no país com pessoas só falando português, ela vai construir essa gramática internalizada, esse sistema de regras, e aí aos 3 anos ela já tem essa gramática, né? Já um falante de língua de herança, na maioria das vezes não tem. Ou tem a gramática internalizada da língua local, né? Que pode ser o inglês, pode ser italiano, francês, o que for. Mas isso gera uma enorme diferença no modo como nós vamos alfabetizar ou ensinar a língua portuguesa para essa criança. Se ela não possui a gramática internalizada ou se ela possui, sim, um sistema das regras da outra língua, que é a língua majoritária, isso com certeza vai modificar o nosso modo de ensinar o português para essa criança. Então, nem sempre as cartilhas, o material para falantes de português como língua materna funciona. Então, a gente não tem ainda material adequado, assim, que seja exclusivo para falantes de herança, né? E eu acho que isso tudo ainda está em construção. Isso é uma dificuldade. O próximo obstáculo é a falta de tempo para realizar qualquer tarefa com as crianças, né? A gente sabe que tem muitas mães que trabalham o dia inteiro e mesmo as que não trabalham fora, trabalham dentro de casa. Nós geralmente somos pessoas que não temos família perto, não temos rede de apoio, então nós temos que fazer tudo sozinhas, temos que dar conta de milhares de coisas ao mesmo tempo. É um cotidiano extremamente cansativo, exaustivo, né? E assim, parabéns para as mães que ainda conseguem fazer altas superatividades montessorianas, sei lá o que, com seus filhos, mas isso não é a realidade da maioria, né? A gente sabe que a realidade da maioria é, às vezes, conseguir fazer uma leitura de noite, às vezes conseguir fazer alguma coisinha assim, 10, 15 minutos por dia no máximo, e às vezes nem isso. Então, isso é um grande obstáculo, você encontrar tempo para se dedicar ao ensino da língua portuguesa para as crianças. Uma outra questão de tempo também acontece quando as crianças crescem um pouquinho, que elas vão para a escola, às vezes elas já estão super atarefadas com a escola local, né? Com o ensino da língua local, que pode ser o alemão, o italiano, o que for, mas muitas vezes a criança já está super atarefada e ela não quer mais saber de falar, de aprender outra língua, de, né, fazer tarefas de português, é cansativo, então precisa fazer um esforço a mais. E isso pode ser, sim, um obstáculo, né? É bom já pensar logo isso para imaginar assim, formas divertidas, criativas e que sejam mais leves, mas ao mesmo tempo sejam eficazes para conseguir obter a atenção e que a criança se interesse, né? O interesse da criança em dedicar aquele tempo para aprender o português como língua de herança. Um outro obstáculo também é a falta de apoio, né? No caso, como eu disse, nós não temos uma rede de apoio, geralmente, né? A maioria não tem uma rede de apoio, amigas, família perto, né? E isso dificulta também bastante a nossa vida. E, além disso, ainda tem muitas mães também que não têm apoio da família, né? Do outro lado, da família do marido, às vezes. Ou, às vezes, tem um apoio, mas mesmo tendo apoio, surgem questões. Então, isso também é um fator assim, que pode atrapalhar esse processo. Então, a gente tem que pensar muito sobre isso, sobre estratégias de como lidar com a família. Às vezes é aquela avó que quer entender tudo que você está falando com a criança, ou quer que a criança traduza tudo, aquela avó curiosa, né? Às vezes sei lá, são várias coisas que vão aparecendo no caminho, às vezes até assim uma vizinha, né, que não estava nem mal intencionada, mas que jogou piadinha quando seu filho falou em português com você. Então, assim,
acontecem, né? Questões acontecem. E isso podem acabar se tornando situações constrangedoras, ao ponto que ou a criança mesmo para de falar, ou a mãe mesmo fica constrangida assim, de falar, tal, e acaba impedindo que esse processo continue. Então, a gente também tem que prestar bastante atenção nisso. Um outro obstáculo, que é um dos mais sérios, e para mim eu acho que foi um dos mais difíceis de vencer, são as orientações equivocadas que nós recebemos de profissionais da saúde e da educação, né? Então, assim, quem lê meu blog há muito tempo sabe, né, do que aconteceu com a gente, né, que a Aurora, quando estava no jardim de infância, teve professoras que não aceitavam, né, que eu falasse português com ela, e inclusive mandaram ela para a neuropsiquiatra, disseram que ela tinha problemas de retardo, não sei o quê, assim, uma loucura. E quando nós chegamos lá na neuropsiquiatra, inclusive ela falou que era muito comum as professoras mandarem crianças bilíngues para lá. Então, assim, parece que já é um protocolo, né? Já é uma coisa assim que eles fazem assim já naturalmente. Então, a gente precisa estar muito atenta, você precisa ter muita convicção de que é realmente isso que você quer e que isso é realmente o melhor para os seus filhos. Porque se você não tiver essa convicção, as pessoas te param, e te param mesmo, tá? Tem gente, eu já conversei com mães que, assim, vieram falar comigo chorando, traumatizadas, realmente, assim, com muito sofrimento, assim, de ter que enfrentar pessoas que, assim, que são mais poderosas, né, que têm que estão assim num patamar acima e que se acham no direito de dizer como que você tem que educar ou não o seu filho. E aí a gente tem que ter argumento, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ter muita informação para a gente não deixar qualquer um abalar assim as nossas convicções, né? O que a gente acredita que realmente é melhor para as nossas crianças, né? Então, tem que pensar sobre isso também. Um outro obstáculo, número 7, é um ambiente que a gente, infelizmente, ainda vive, que é um ambiente cheio de pessoas aproveitadoras e amadoras. O que significa isso? Isso é um ponto assim, muito delicado nessa minha fala, mas assim, eu costumo ser muito honesta em relação a isso. Por quê? O que acontece? Às vezes muitas pessoas brasileiras saem do país, não conseguem entrar no mercado de trabalho, não conseguem recolocação profissional ou não conseguem continuar exercendo a profissão que exerciam quando moravam no Brasil. E aí, de repente, como é um falante nativo, as pessoas viram professores de português, assim, né? De uma hora para outra, vira professor de português. Então, assim, eu vejo várias, né, pessoas que são profissionais de outras áreas, né, às vezes até assim da área do teatro, da música, ou é formada em sociologia, ou não é formada em coisa nenhuma, e aí de repente viram professoras de português. E aí isso aumenta muito a desconfiança das mães, lógico, né, em saber a competência ou não dessa pessoa que está se propondo a ensinar português para o seu filho, né? Isso a gente tem muito online, né? A gente vê nos grupos de crianças que falam duas línguas ou mais, né? Sempre tem alguém se oferecendo aulas, né? Escolinhas de português. Então, assim, infelizmente, isso é uma questão complexa porque imagina, eu agora decidi que eu vou atuar na medicina, que eu vou fazer um transplante de coração, e aí eu vou lá no Google, procuro um tutorial, como fazer um transplante de coração. E aí eu vou, leio tudo que está escrito lá no Google, vejo no YouTube, e aí de repente eu vou lá no hospital, me apresento, não, eu sei fazer um transplante de coração porque eu vi no Google e no YouTube, né? Eu li tutoriais e eu entrei em grupos de médicos e agora eu sei como se faz. Não é assim que funciona, né? E até para outras profissões, assim. Eu dei um exemplo, assim, radical, mas realmente, assim, um profissional que estudou 5, 6 anos, que trabalhou muitos anos naquela área, de repente vê que tem pessoas que não têm formação nenhuma e que se dizem professoras de português, é muito difícil. É uma situação, assim, muito triste. E eu acho que a gente tem que ser honesto, né, com a nossa própria consciência, em primeiro lugar,
mas também precisa ter ética, né? Uma postura ética diante do mundo, diante das pessoas. Então, eu acho que queria fazer até um reparo nessa fala, assim, existem os grupos de mães e existem as chamadas escolinhas de português, né? Então, grupos de mãe é uma coisa, eu achei legítimo, muito válido, né? Tem as mães com as crianças que se reúnem, vão ler os livros, vão fazer atividade com as crianças, vão fazer festa junina, carnaval. Acho isso muito legítimo, muito bacana, é muito bom para a socialização das crianças. Agora, eu conheço grupos, inclusive aqui na Itália mesmo, que se chamam escolinhas de português e que, na verdade, escola não tem nada. São grupos de brincadeiras, são grupos de mães, não são escolas, né? Então, para que chamar de escola, né? Por que tem que colocar esse rótulo? Ah, porque vem mais pessoas, se eu digo que é escola de português? Então, eu acho que isso também atrapalha muito. Isso acaba se tornando um obstáculo a mais no ensino do português como língua de herança, né? Porque a gente não sabe em quem confiar. E aí fica uma situação muito chata. O próximo obstáculo é, muitas vezes, a mãe tem uma desconfiança ou uma insegurança para saber se o filho vai gostar ou não, né? Então, e também fica aquela questão, eu vou atrapalhar meu filho, eu vou atrapalhar a criança a falar a língua local, a criança vai misturar tudo, como é que vai ficar isso? Isso varia muito de criança para criança. Tem criança que não mistura, que fala separadinho, que já aprendeu as duas línguas desde o início, né, que sabe diferenciar, mas tem criança que mistura, né? Eu falo por mim, a minha filha mistura as duas línguas, ela não fala perfeitamente só o português ou só o italiano, né? Então, por muito tempo, por muitos anos, ela misturou e ela até hoje continua misturando. É lógico que ela sabe que quando ela está na escola, que as professoras não falam português, né? Então, ela se policia um pouco mais para falar italiano, mas eu já vi ela falando com a professora e tinha, assim, uma palavrinha de português, sempre saía. Então, isso é inevitável, acho que faz parte do processo, né? Cada criança vai reagir de uma forma, nem todas as crianças vão misturar, mas tem criança que vai misturar sim. E tudo bem, por mim é tudo bem, assim, contanto que ninguém maltrate minha filha, que ninguém, né, fale nada assim, coloque ela numa situação constrangedora, eu acho que tudo bem, faz parte do aprendizado dela e à medida que as crianças vão crescendo, vai aumentando a consciência de que são duas línguas e ela vai fazendo melhor essa separação. Tá? E aí é engraçado que às vezes ela tá falando com a minha mãe e ela fala italiano, eu falo para ela, fala português, que a vovó não entende italiano. E aí ela muda, e aí ela começa a se policiar a falar mais português. Então, assim, isso é um processo também que a criança, de aprendizado, né? Que a criança vai assimilando, assim, ao longo do tempo. Não? Mas fique tranquilo se seu filho continuar misturando, né? Eu acho que não é um problema, né? E aí, o próximo obstáculo, o 10º obstáculo, enfim, chegamos ao 10º, é o medo de sobrecarregar as crianças com mais atividades, né? Eu já escutei isso, porque chega um momento na vida escolar, né, que eles acabam sendo já acabam sendo sobrecarregados já na escola e acabam tendo muitas atividades extras, muitas atividades. Tem que ler o livro da escola, que já é na outra língua, né? Tem que fazer 1 milhão de tarefas. Então, às vezes a mãe fica com aquele medo de vou dar ainda mais tarefas de português, além das tarefas que a criança já tem, né? A criança vai ficar cansada, não vai ter saco, não vai querer, vai ficar desanimada, enfim. E aí cabe também a gente encontrar estratégias, né, que sejam divertidas, que sejam leves, que a criança sinta prazer, né, em fazer enquanto ela está aprendendo a língua portuguesa. Então, é isso. Eu acho que a maioria desses problemas, às vezes, eles têm origem em crenças nossas, né? Às vezes são coisas da nossa cabeça, às vezes são questões externas mesmo do mundo onde a gente vive e a gente tem que saber lidar, né? Tanto as questões internas, a gente trabalhar isso, né, dentro da gente, né, quanto também as questões externas, a gente se preparar internamente para poder lidar, argumentar, questionar, enfim, também se posicionar, né, diante da sociedade, do lugar onde você mora. Então é isso. Eu espero que isso tenha sido útil de alguma forma para você.
né? Que isso possa te ajudar também a pensar no futuro, se você ainda está no iniciozinho dessa trajetória, que isso te ajude a pensar também nos próximos anos, você se preparar melhor também. E, para finalizar, eu queria dizer que eu tenho um livro que ajuda as crianças na prática da leitura em língua portuguesa. Ele está no Amazon de vários países. Você encontra no Amazon, se chama Penteado Despenteado. E também, se vocês quiserem, eu também dou aulas de língua portuguesa online. Vou deixar o link aqui abaixo na descrição do vídeo para quem quiser entrar em contato. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, a minha página no Facebook é o Diário de Aurora. Tem o blog também no WordPress, que é o Diário de Aurora. E tenho também a página do livro Penteado Despenteado no Facebook. Além disso, tem o canal no YouTube e o Instagram joanamendes.cultura. Se você gostou desse conteúdo e acha que ele também vai ser útil para outras pessoas, eu peço que você compartilhe e me ajude a espalhar essas informações por aí pelo mundo, ok? E é isso então. Muito obrigada pela sua atenção até aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!